Mas já percebeu que o pastor é o único que vai buscar no culto? Vai buscar o quê? O salário dele, o sustento dele. Mas quanto que ele vai trazer junto? Por quê? Porque estão dizendo que esse pastor não pode trabalhar. Porque ele é separado para aquilo ali. Não, ele não é separado. Antes da cruz, rei e sacerdote eram 2 pessoas. Mas depois da cruz, todo rei ganhou acesso ao sacerdócio. Porque a doutrina da igreja prova o quanto a igreja está fora da escritura. O que é a doutrina da igreja? Você pegar parcialmente uma parte da Bíblia e focar nela. Então aqui na igreja a gente crê nisso. Tá, mas e o resto? E aí você vai ver que as igrejas, cada doutrina, elas se complementam. E aí você fala assim, mas por que a gente aqui acredita tanto no caráter, no fruto do Espírito, mas a gente não acredita também nos dons do Espírito, no fogo do Espírito, na manifestação do Espírito? Aí numa igreja tem caráter, mas não tem poder. Na outra que tem muito poder, não tem caráter. Daí você fala, cara, não é a mesma igreja que precisa das 2 partes? E aí há quem pense que Jesus vai demorar para voltar e não vai. Só que hoje, o que eu percebo? A igreja, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando a carruagem passa, os cães vão latir. E a igreja está parando a carruagem para tentar fazer o cão parar de latir. Não. É atropelar. Atropela a religião. Atropela o Estado. Atropela o governo. Atropela com o quê? Com a boa nova. Mantenha os olhos nos céus abertos. E os céus estão abertos sobre nós. Eu creio num tempo do avanço da igreja como nunca antes. E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em cobertura à Desconferência, saindo da bolha, em parceria aqui numa collab, entrevistando todos os convidados que estão participando aqui dessa conferência, ou desconferência. Eu tô aqui com o Carlos Dietz. Isso mesmo. Mandou bem, tá parabéns. Vendo? E nosso convidado de hoje, ele trouxe um tema extremamente importante que ele vai compartilhar conosco aqui, os detalhes de como que ele veio trazendo esse conteúdo e o quanto que, diante daquilo que nós estamos tratando aqui, que é o cuidado com a igreja, né, a vida cristã, né, e o contexto, né, da igreja sadia, do ensino sadio, é tão importante. Se você ainda não se inscreveu aqui nesse podcast, aperta o botãozinho vermelho, se inscreva e do ladinho vai aparecer um sininho, clica no sininho para você ser notificado tanto para os podcasts que nós lançamos aqui, quanto também para os debates que nós lançamos aqui, para que você possa ter um conhecimento mais profundo da fé, do ensino da palavra e também ter saúde emocional também, que é tão importante, tá bom? Bom, Cal, o que você falou para esse pessoal aqui nessa conferência de hoje? Como é que foi? Pois é, para mim é uma surpresa. Eu vim nessa conferência porque eu entendi do Senhor que eu precisava estar aqui. É um ajuntamento nacional. Essa conferência ela é mais profética nos seus feitos do que propriamente no impacto da experiência do dia hoje. Porque afinal nós reunimos literalmente o país com pessoas que estão com um coração, eu sinto um coração revolucionário, um coração do basta, sabe? O coração, só que o perigo nosso é a gente discernir, tá, e o que a gente faz então? Né? Eu em alguns anos atrás, eu estava em Orlando e fui convidado para assistir o Caio Fábio numa noite ali. E eu estava muito empolgado, porque o Caio Fábio sempre foi um mito na minha cabeça, né? Meu pai sempre meio que ignorou o Caio Fábio lá nas conversas de casa, né? Meu pai era pastor também, e aí eu sempre cresci com o Caio Fábio do mito, né? E um dia eu falei, vou ver qual que é desse cara aí, E qual não foi minha surpresa? Que foi uma noite muito agradável e proporcionalmente desagradável. Por quê? Porque o Caio Fábio, ele é muito bom em diagnóstico, muito bom, mas ele é péssimo em solução. E esse é o mal da nossa época e aquilo que eu vim trazer para a Desconferência como uma chamada, né? Jesus ele falou, quem comigo não ajunta, espalha. Então no reino de Deus o que é espalhar? No reino de Deus espalhar não é o que eu faço. No reino de Deus espalhar é o que eu não estou fazendo. Então separar de ajuntar, isso é um serviço contra. E a gente está num momento da história que a gente precisa ser muito pontual no discernimento
né? Tem um grupo falando assim, precisamos de uma reforma, precisamos de uma reforma. Mas sério mesmo que a gente quer uma reforma? Porque a reforma é a gente viver com o antigo lavado, pintado e tal, mas o antigo continua no potencial do antigo. E eu creio que a gente não necessita uma reforma, a gente necessita de um discernimento. O salmista ele falou, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias não é você ser bom no calendário. Hoje é 2024. Hoje... Não. Contar os dias ali significa nos ensina a discernir a nossa época para que a gente alcance o coração sábio. E existe algo que Deus quer fazer nesse tempo que Ele não fez em tempo nenhum passado. E a gente devia olhar mais para frente do que ficar, talvez, lamentando o passado, os abusos do passado, os pastores do passado, porque o fato é muito simples. A religião sempre existiu, Jesus nunca perdeu tempo com ela, e a gente nunca deveria perder tempo com ela também. Foi a religião que crucificou Jesus, foi a religião que matou Estevão apedrejado, foi a religião que Jesus ele para e a Bíblia diz, censurando-lhes os pensamentos, Jesus foi impedido de operar sinais, prodígios e maravilhas. Deus não tem problema com o pecado, com o diabo, com a prostituta, com o sonegador de imposto, com o candomblé, com o umbanda. Deus não tem problema com ninguém, fora de um religioso. Que o religioso é quem? Aquele que tem forma de piedade, que se dizendo irmão, ele tem outra atitude mental. O que me chama a atenção é que Jesus censurando-lhe os pensamentos. Uhum. A religião ela é aquilo que está no seu pensamento, não no seu comportamento. Por isso que o religioso ele gosta de enganar. Só que quem discerne o reino percebe o pensamento da religião, que é julgamento, o agreement, né? A nossa concordância é um estado mental de pensamento. Não é o amém que eu escuto você falando. Eu não concordo só com o que você fala, eu preciso concordar com o que você pensa. Só que não é o que você pensa que eu concordo na teoria do que você pensa. É no que você pensa baseado para onde você está olhando. E a palavra que eu compartilhei aqui foi sobre Lucas, quando Jesus ele diz, aquele que tendo posto a mão no arado e olha para trás, esse não é apto para o reino de Deus. A aptidão para o reino de Deus não vem da nossa capacidade, mas vem da nossa direção para onde a gente está olhando. Por isso que na religião a capacidade conta. Então tem que estudar muito, tem que fazer mestrado, você tem que ser doutor, você tem que ter título, você tem que ser teólogo, você tem que... Por quê? Porque a performance, o desempenho na religião vem do que você tem capacidade de fazer. No reino, a nossa aptidão para o reino vem baseado para onde nós estamos olhando. E o que eu estou vendo? Que a nossa geração está correndo o risco de tirar os olhos daquilo que importa e se distrair com o que não importa. Então, quando a gente pega ali os sinais dos últimos dias, haverá guerra, rumores de guerra, fome, pai contra filho. Aí eu te pergunto, se vai ter tudo isso, a minha pergunta é, a gente deveria então combater a fome? Pois é. Eu acho que não. Não perca tempo com a fome. A gente é para perder tempo orando para cesse a guerra? Claro que não, cara. Porque tudo isso tem que acontecer. Só que entenda, isso é sinal, isso não é condição. Esses são sinais. Só que nesse texto tem uma condição. Qual que é a condição? Você já parou nesse texto? Olha só, esse texto é um dos mais importantes da Escritura. Esse texto prova que a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas a gente já sabe quando. A gente só não sabe o dia, mas quando está escrito ali. O texto diz assim, e quando este evangelho do reino for pregado em toda parte, então virá o fim. Então o que anuncia o fim não é o caos. O caos é só sintoma, é só sinais, é só vestígios. Mas o que é condicionante para o fim chegar ou não é quando o evangelho do reino for pregado em toda parte. E aí aqui está o meu clamor hoje. Nós estamos taticamente muito bem posicionados com missões. Só que qual que é o problema das missões? Que a gente mandou a carta errada para os mensageiros. Qual que é a mensagem de um missionário hoje? É reino de Deus ou é ficar panfletando salvação para ninguém ir para o inferno? É isso que eu vejo. No Brasil inteiro, fora do Brasil, na África,
A preocupação tá, ó, você já aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? Ó, você não vai pro inferno. Não, cara, não é para pregar o evangelho da salvação. É pregar o evangelho do reino. Porque dentro do evangelho do reino, uma nuance é a salvação. Aí você vai para outros lugares, estão pregando o evangelho do sobrenatural. Sobrenatural. Não é para pregar o evangelho sobrenatural. É pregar o evangelho do reino. O reino é uma realidade que fica quando o missionário vai embora. Só o reino é uma realidade que fica. Só que imagine que a gente foi embora e não revelou essa realidade. Porque o reino ele tem uma constituição, o reino tem um país, uma pátria, o reino tem um território, o reino tem uma língua, um idioma, o reino tem um sistema financeiro, tem um sistema de saúde, tem um sistema de educação, e tudo é literal. Por isso que a gente ora em línguas. Porque o que constitui um país? É um idioma, uma constituição e um território. O território do reino é o coração humano, então a gente existe para colonizar todo o coração humano na terra com o reino. A Constituição, que é a Bíblia, então a Bíblia não é o nosso manual de vida. Não, a Bíblia é a nossa Constituição. É como funciona o nosso país. E o terceiro é o idioma, que a gente ora em línguas, em outro lugar no mundo, e as pessoas falam, epa, você conheço essa voz aí. Ora em mistérios. Então, e aí olha que interessante. Quando Estevão vai ser apedrejado, se você tiver alguma dúvida, me interrompa, por gentileza. Uhum. Estevão está ali para ser apedrejado, só que Estevão não foi chamado para pregar, ele foi chamado para servir as mesas. E esse cara servindo a mesa começa a ter resultados de vida que nem pregando a gente consegue ter hoje. Começa a ter sinais, prodígios, maravilhas com ele servindo as mesas. Ou seja, então sinais, prodígios, maravilhas não vêm de você pregar sobre o Espírito Santo. Vamos pregar hoje sobre como se manifestam a cura. Não é sobre o que eu ensino que o sinal acontece. É sobre o espírito da atitude. Aí ele está no meio ali, de repente chegam os religiosos, rilhando os dentes, rangendo os dentes. E aí eles vão e catam pelo colarinho Estevão. E quando eles vão para matar Estevão, porque eles assassinam Estevão, a religião assassinou Estevão, a Bíblia diz que Estevão olha para cima e ele grita. A Bíblia diz, e eis que ele olha. Olha que interessante. Aquele que está no posto a mão no arado e olha. Esse é o mistério do reino de Deus. Para onde você olha, diz mais sobre a tua competência daquilo que você é capaz. Aí ele olha, vê os céus abertos e aí ele se surpreende e fica boquiaberto. Eu fico pensando assim, ele teve uma parada, ele teve uma apneia ali, o cara ficou em apneia, ficou em êxtase, porque ele viu que a atitude dele fez Jesus levantar do trono. É a única escritura onde Jesus está de pé para alguém. E ele fica tão chocado que ele grita, olhem, isso que eu vejo os céus abertos. E Jesus está em pé. E nessa hora eles começam a apedrejar Estevão. E o que me faz entender que Estevão morreu a morte com glória, sem se sentir humilhado, é que o que ele via estava sendo mais forte do que ele sentia. Uhum. As pessoas hoje elas estão perdendo o foco de onde elas deviam manter os olhos. Porque quando você tem os olhos no reino, nada mais te ofende. Perseguição não ofende, o hater não te ofende, o pastor que te expulsa do núcleo de comunhão pastoral da cidade não te ofende. O que te ofende? Nada. Porque essa é a glória do evangelho, quando o sofrimento não te sofre mais. É um batismo de sofrimento. Só que esse batismo de sofrimento é que o que você está olhando é tão mais forte do que está acontecendo aqui, que você nem reclama mais do que está acontecendo aqui. Nada mais importa. E eu creio que a desconferência é justamente um alinhamento, onde a gente tem essa oportunidade de falar para as pessoas, viu, tem uma noiva gloriosa, ela está na porta, Jesus está voltando e o evangelho nunca avançou no mundo como nos últimos 3 anos. É dito que na pandemia, só na pandemia o evangelho avançou 3 vezes mais do que toda a história. Olha. Nos anos de pandemia, o evangelho avançou 3 vezes mais do que ele avançou na história inteira. Por quê? Porque as mídias, o tanto de gente que entrou em live, o tanto de gente que televisionou o evangelho, o tanto de gente que começou a consumir no meio do medo, só do medo da pandemia, o quanto de gente que se ajoelhou num quarto e falou, Deus tem misericórdia de nós.
Condomínios que cantavam Porque Ele Vive. Olha que loucura isso. E aí há quem pense que Jesus vai demorar para voltar e não vai. Só que hoje, o que eu percebo? A igreja, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando a carruagem passa, os cães vão latir. E a igreja está parando a carruagem para tentar fazer o cão parar de latir. Não. É atropelar. Atropela a religião. Atropela o Estado. Atropela o governo. Atropela com o quê? Com a boa nova. Mantenha os olhos nos céus abertos. E os céus estão abertos sobre nós. Eu creio num tempo do avanço da igreja como nunca antes. Hoje eu sou pastor local de uma igreja 100% voluntária. Faz 11 anos que a gente faz culto dentro dos cinemas. A gente foi dentro dos templos de consumo da nossa cidade, porque a gente descobriu que lá, nas densas trevas, é que faz mais sentido a gente ser crente. Tem uma comunidade vibrante. Sou pastor hoje de um clube de 100 homens. Minha esposa tem 100 mulheres. A gente faz uma confraria uma vez por mês. Essa noite mesmo, saí 2 horas da manhã da confraria. A gente começa ali sexta-noite. Tem um vinhozinho, uma cervejinha, uma carninha. Reunimos os 100 homens, passamos noite adentro conversando, comungando, chorando, se confessando, se encorajando. É uma associação onde eles se associam por 5 meses. Então tem que pagar adiantado 5 meses para ser parte dessa associação. E ali eu descobri que existem homens valorosos no mundo perverso. Só que isso sempre foi assim. A maldade, ela se multiplica porque os humanos se multiplicam. Nunca teve tanto ser humano sobre a Terra como tem hoje. Então, proporcionalmente, a maldade ela está do mesmo tanto que tinha antigamente. Só antigamente tinha menos gente. Só que, proporcionalmente, o quanto a maldade multiplica, as obras dos filhos da luz se multiplicam. Eu passei por 42 países e conheci a igreja local de cada um desses países. Eu amo a igreja de Jesus porque eu vejo ela triunfante. Então, toda essa conversa, você viu que a igreja da Europa está morrendo? Meu irmão, o dia que você vê uma igreja morrendo, pode desrespeitar ela que não é de Jesus. A igreja de Jesus nunca vai morrer em lugar nenhum. Agora, a religião tem que secar. Tem que fechar. A catedral tem que encerrar, se for necessário. Porque se tem religião ali, o que está acontecendo? A democratização da informação, e aí eu diria assim que é a multiplicação do poder, ela tornou o poder enfraquecido, né? O fim do poder. Tem um livro até de um jornalista argentino que ele escreveu, o tema do livro é O Fim do Poder. E aí ele mostra o quanto o poder está enfraquecendo pela democratização dele. Então, quando ninguém podia ter poder, quem tinha era muito poderoso. A igreja, por exemplo. A história da igreja, né? Isso consiste nisso, né? E aí hoje a gente vê assim, a gente tendo acesso a tudo, a todos, indo, voltando, tendo poder de compra, poder de avião, poder de gravar um CD, poder de escrever um livro, poder de tanta coisa. E aí eu vejo a igreja voando no mundo. E aí vem um cara e fala assim, mas você viu que na Europa a igreja está morrendo? Mas qual igreja está morrendo? A noiva de Cristo? Aquela que diz que a porta do inferno não resistirão contra ela? Ou seja, é uma igreja que vai atropelar o inferno? Que ela vai assaltar o inferno? Antigamente pensava que esse texto se referia assim, tipo a igreja segurando a porta. Contrário. E ao contrário. Então, quando eu vejo um templo antigo virando restaurante, eu falo, isso aí tem que fechar mesmo. Porque a religião, ela aliena as pessoas. É um sistema organizado de alienação humana. E eu vim de lá. Eu não sou ex-nada. Só sou um ex-religioso. E com 18 anos eu olhei pro meu pai e falei, cara, você tá me idiotizando. Porque quando eu olhei pro meu pai, com 18 anos, eu já tinha 4 irmãos que estavam meio desviados. E aí eu olhei pro meu pai e falei, pai, um evangelho que não funciona para manter os teus filhos nos caminhos do Senhor, tem alguma coisa errada nesse evangelho. Que ele funciona em pastor, você. Né? Meu pai e meu avô eram pastor. Olha. Meus avós introduziram o evangelho no Brasil em 1927. Olha isso. Vieram de navio da Alemanha como missionários enviados. E a minha história, assim, porque eu sou tão fascinado pela igreja de Cristo? Porque meu avô fez parte do primeiro 1% de crentes do Brasil, né? E hoje nós somos, quanto? Mais de 33%, 34%. Isso significa que entre eu e meu avô me viu com 2 anos e morreu. Eu não lembro do meu avô. Mas entre eu e meu avô, que foi esses dias, tem mais de 60 milhões de conversões.
Como que eu vou duvidar da igreja? Como que eu vejo ali, ó, entre eu e meu avô? Tipo, pensa que teu avô não é um cara lá de John Wesley, João Calvino. Não, é teu avô que estava esses dias aqui. Aí entre eu e meu avô tem 60 milhões de conversões. Sério mesmo que eu vou achar que a igreja tá fraca em algum lugar? Não, cara. A igreja, ela é poderosa nos seus feitos e eu quero ser parte do movimento que Deus está fazendo na Terra. Só que para isso tem que destronar, né? Destrona um aqui, outro ali. Só que esse movimento de os Nabucodonosores, né? Os faraós, eles sempre existiram. Só a diferença é que Deus ele sempre se moveu não através... A gente não precisa fazer o presidente se converter. A gente não precisa fazer o prefeito se converter. A gente só precisa ter o Daniel, o José bem posicionado. E eu vejo Deus fazendo coisas tremendas, porque amanhã tem as eleições em Curitiba e a vice-prefeita que foi para o segundo turno, o vice-prefeito da nossa prefeita que vai para o segundo turno amanhã é das cadeiras da minha igreja. Olha. Um cara que 3 anos atrás eu pastorei, trouxe para perto, faz parte do nosso clube de homens, chorou muitas vezes, foi vulnerável, levantou a bandeira branca quando o casamento não ia bem. E surpreendentemente ele está concorrendo amanhã ao segundo turno da prefeitura de Curitiba, com 2 milhões de habitantes. Mas quem que é o cara? É um José, é um Daniel. Ele não pagou ninguém, ele não se envolveu do nada. Deus fez assim com não sei se está acompanhando em Curitiba, mas Cristina Gremel, do nada ela apareceu e surpreendentemente pela primeira vez na história de Curitiba uma mulher foi para o segundo turno, jornalista. Eles tinham uma pretensão de 3% de voto para ela. Ela fez 30 e poucos %. Foi uma diferença assim de pouco. Então, eu vejo Deus se movendo no mundo inteiro. O alinhamento das nações. As pessoas não se ligaram que o evangelho já chegou nos confins da terra. O Brasil é o confim da terra. Belém do Pará. Pensa, a gente vai no fundão do Brasil e já acha interior. Imagine quando o evangelho ainda estava em Judéia, Jerusalém. Só que de Jerusalém já chegou nas ilhas Fiji, já chegou em Nova Zelândia, já chegou no Japão, na Indonésia, na Tailândia. Então eu estou muito animado com o futuro. Essas igrejas que você passou em viagens, que você falou que passou em muitas igrejas, e lá atrás você disse, né, que você era um religioso. Como foi esse processo e por que você passou em tantas igrejas? Eu amo igreja e são coisas que a religião, ela, enquanto você é criança, ela funciona. Eu costumo dizer que a religião só funciona enquanto a pessoa não pensa. Né? Já percebeu que nas igrejas católicas, por exemplo, os pais sempre levam os filhos, né? E os filhos sempre vão. Aí eles viram adolescente e eles já começam a emperrar em casa. Não, pai, eu não quero ir. Aí quando termina lá de fazer a catequese, eles nunca mais vão. Por quê? Porque começou a pensar. A hora que a pessoa começa a ouvir a pregação. E na evangélica é a mesma coisa. A criança vai que é um reloginho enquanto é criança. Quando ela começa a reparar e prestar atenção no que o pastor está falando, eu me surpreendo quanto os adolescentes percebem a incoerência dos pais dormindo no banco, esperando acabar o culto. Dá a impressão que os pais estão no modo avião escutando a pregação. Porque os filhos chegam em casa questionando, não, pai, mas olha o que ele falou. E aí eu cresci num lar que, quando eu tinha 6 anos de idade, eu tinha 7 irmãos. Eu sou mais novo dos 7. Então, com 6 anos de idade, meu pai, com 7 filhos, já tinha sido expulso de 5 igrejas. Meu Deus. Ele era aquele legítimo pastor. Que a casa era da igreja, o carro da igreja, o salário da igreja, os amigos da igreja, a escola da igreja. Então ele perdia o emprego, ficava sem carro, sem casa, sem amigos, sem escola e sem salário. Aí 5 vezes aconteceu isso aí, meu pai desistiu. Falou, cara, tudo igual. Numa foi porque ele expulsou demônio, na outra foi porque ele visitava os membros nas casas. E aí falaram para ele parar de fazer isso. E aí meu pai, ele não pregava cartilha. Meu pai era um cara que chegava na igreja e não pregava a doutrina da igreja. Porque a doutrina da igreja prova o quanto a igreja está fora da escritura. O que é a doutrina da igreja? Você pegar parcialmente uma parte da Bíblia
e focar nela. Então aqui na igreja a gente crê nisso. Tá, mas e o resto? Uhum. E aí você vai ver que as igrejas, cada doutrina, elas se complementam. E aí você fala assim, mas por que a gente aqui acredita tanto no caráter, no fruto do Espírito, mas a gente não acredita também nos dons do Espírito, no fogo do Espírito, na manifestação do Espírito? Aí numa igreja tem caráter, mas não tem poder. Na outra que tem muito poder, não tem caráter. Daí você fala, cara, não é a mesma igreja que precisa das duas partes? E aí meu pai, depois disso, comprou uma chácara. E aí foi criar os 7 filhos. De repente ele acolheu uma garota de programa. De repente veio o irmão dela que estava sendo preso porque estava roubando. E assim, mais de 8.000 pessoas moraram na nossa casa ao longo de 21 anos. Então eu cresci numa casa de recuperação, onde eles moravam com a gente, comiam com a gente. Era devocional depois do café, depois do almoço e um culto à noite. De segunda a segunda, sem férias, sem feriado. Então tinha o culto público na quarta e no domingo, que daí vinha todos os familiares dos eu ia falar presidiários, não dos internos, né? Só como meu pai não cobrava, então era gente do padrão da Cracolândia que vinha. Gente com demência, gente derretida mesmo, gente perigosa. Gente que, na época, antigamente, é interessante que os hospitais psiquiátricos, eles tinham mais funções. Hoje parece que tem tanto louco que eles desistiram de fazer hospital, porque é muita gente. Mas tinha 4 ou 5 hospitais psiquiátricos em Curitiba, Pinheiros, Pinel, Nossa Senhora da Luz, que na última instância da loucura dos pacientes, eles não sabiam mais o que fazer com o paciente, eles ligavam pro meu pai, porque sabiam que era de ordem espiritual. E eu vi meu pai libertando as pessoas, tudo expulsando demônios. Eu vi meu pai curando pessoas de AIDS, herpes óssea, câncer e principalmente depressão. A gente expulsava de 8 a 12 horas por dia demônios. A gente tinha 2 camas na época. Meu cunhado era um suíço que veio da Suíça, acabou casando com minha irmã mais velha. E aí quando uma pessoa cai endemoniada, ela vai quebrando tudo, né? E aí precisa de 5, 8 pessoas para segurar. Só que acontecia que um tava segurando, o outro caía endemoniado junto. E a gente tinha que segurar 2 endemoniados na mesma hora. E teve uma vez que eu lembro que foi 7 endemoniados na mesma hora. Não tinha mais gente para segurar. E aí esse cunhado foi lá no serralheiro e mandou fazer 2 camas de ferro. Então a pessoa caía endemoniada, a gente amarrava ela numa cama de ferro. A mão, os pés. E meu pai passava horas ali, orando, cantando, e fazendo renunciar e fazendo libertação. 2 camas. Hoje meu pai seria preso, se fosse hoje. Né? Mas na época era o que dava pra gente não quebrar a casa inteira. Pessoa se cortava, pessoa quebrava o banheiro todo. Então eu cresci num ambiente que a igreja era mais igreja do que ir pro culto, né? Era uma igreja que não desligava. Todo dia a gente tava em clima de igreja. E aí, obviamente, que a maior revolução da minha vida foi quando eu descobri que talvez a maior estupidez teológica dos nossos dias é colocar uma placa num prédio escrito igreja na parede. Porque se realmente a gente entender o que é igreja é alguém, não é um lugar. Então por que a gente ainda denomina um endereço como igreja? Ali é um santuário, ali é um prédio, ali é um imóvel. Mas a igreja, hoje, meus filhos, você vai perguntar, aonde que é a igreja? Meu filho vai falar, sou eu. Porque ele não entende que é a igreja, por isso que a gente é a igreja no cinema. O nome da nossa igreja é Igreja no Cinema. Porque quando a gente vai embora, volta a ser cinema de novo. Então a gente termina meio-dia o culto, meio-dia e meio, 1h30 começam os filmes lá. É dentro do shopping. E aí eu já coloquei dentro dos meus filhos essa realidade do reino, onde a igreja é alguém e não um lugar. Só que já percebeu que hoje, pro religioso, ele tá longe da igreja? Tem como você ficar longe de você mesmo? Por isso que a gente tem uma multidão de desviados que mal sabem eles que eles nunca se desviaram. Eles estão longe da comunhão. O filho pródigo nunca se desviou. Ele só saiu da comunhão. As pessoas estão desviadas da comunhão, mas não da paternidade. Se ele nasceu de novo, ainda que ele esteja comendo alfarrobas, ainda que ele esteja em meretrizes, ainda que ele esteja no ambiente que Deus nunca criou ele para estar, ele continua sendo filho. O que ele precisa é voltar para a comunhão. Comunhão tem cura, comunhão tem herança, comunhão tem reposicionamento, tem dignidade.
Só que é interessante, né, que esse lugar, né, do pecado, ele deforma o que as pessoas pensam sobre si mesmo, né? Então a primeira coisa que o filho pródigo volta é se enxergando um servo pro pai. E hoje a religião, ela te chama de servo. Por quê? Porque a religião está no ambiente da meretriz. A religião está naquele ambiente do das alfarrobas, né? Não, como é que é? Que chama comida de porcos. As bolotas de porco lá. Só que a gente não existe no reino de Deus servo. Essa é a maior diferença de um reino terreno para um reino de Deus. No reino de Deus não existe súdito. Por isso que nós somos sacerdócios reais, aonde todo rei serve. É uma natureza do reino de Deus que os reis lá servem. E Jesus falou assim, ó, entre os magistrados, quanto mais eles crescem, mais eles são servidos, os reis da terra. Entre vocês não será assim, pelo contrário, daí ele vira de ponta cabeça a pirâmide. Fala, quanto mais você for um rei da terra, mais você vai servir o prato, vai lavar a louça, você vai dar carona, você vai chegar antes do culto, vai sair depois que o culto terminar. E aonde que a gente se perdeu? Que a igreja já entendeu que a gente é rei e sacerdote. Só que ela está insistindo que como rei, ela está tentando reinar como rei. E aqui tem que inverter a lógica. Não. A gente é um rei e sacerdote do reino. Só que do reino que a gente pertence, eu reino servindo, que é a função sacerdotal, não é real. Então eu reino servindo, por isso que o serviço não me ofende, porque eu sou rei, minha identidade é rei, mas a minha atitude é serviço. E eu sirvo reinando como sacerdote. Porque a função do sacerdote é servir, a função do reino é reinar, do rei. Só a diferença é que no reino, a gente, como rei, a gente serve e como sacerdote a gente reina. Então esse sacerdote coitado, que a religião desenha para nós, é o sacerdote que não é do reino. Pastor que precisa de uma prenda, precisa de uma oferta, precisa... coitado, pastor, vamos levar pro pastor. O pastor tá precisando tanto. Não, cara, depois da cruz, sacerdotes reinam. Por isso que eu questiono essa estrutura de igreja onde o pastor ainda é um cara que precisa ir buscar na igreja o salário dele. Pensa, a lógica básica da adoração é que ninguém é para chegar de mãos vazias. Então, numa igreja, a tendência é que todo mundo é para trazer algo para ofertar. A adoração é o trazer. Mas já percebeu que o pastor é o único que vai buscar no culto? Vai buscar o quê? O salário dele, o sustento dele. Mas quando que ele vai trazer junto? Por quê? Porque estão dizendo que esse pastor não pode trabalhar. Porque ele é separado para aquilo ali. Não, ele não é separado. Antes da cruz, rei e sacerdote eram duas pessoas. Mas depois da cruz, todo rei ganhou acesso ao sacerdócio. Então, depois da cruz, não existe mais a separação. Por isso que eu creio nessa vida bivocacional, onde eu posso tocar a terra e tocar o céu no mesmo dia. Então, eu sou pastor de noite, eu brinco, né? A gente tem 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas livre. Eu faço ministério nessas 8 horas livre. E eu trabalho nas minhas 6 empresas, tenho 6 CNPJs que eu administro, 8 horas do dia, e durmo bem 8 horas do dia. Porque é triste ver um pastor subsistindo com 5 mil reais. Aí o cara que mais precisa na igreja é para ele ser ouvido por alguém. Como que eu vou ouvir o cara que mais precisa? Vou chegar num culto que eu tenho que ouvir o cara que mais precisa de ajuda falar alguma coisa na minha vida. Não tem como. Ele não toca a terra, ele não reina em vida, ele não está comprando, vendendo, ele não sabe os desafios de pagar o imposto, pagar uma DARF. E às vezes esse cara tá falando tanta besteira dentro daquela bolha ali, que no fundo cria uma segregação, né? O cara tá dentro de um ambiente que nem o membro da igreja se entende com ele, né? Então eu creio que essa desconferência ela é essencial, mas a gente precisa entender que a bolha é um lugar que a gente precisa ir tirando as pessoas, mas não perdendo tempo com ela. A gente não existe para consertar a bolha. A gente existe para tirar as pessoas dali e implantar o reino, trazendo elas para o ambiente do reino. Muito bom. E aí?
que você está aprendendo aí agora, hein? Você aí que está acompanhando esse Espiritualmente Podcast O Douglas hoje, me deixou falando sozinho aqui, cara. com os nossos convidados. Não, a gente está aqui na posição de ouvinte, né? Então, é importante que você que está aqui, e você pode falar aí, ó, você tem um chat aí, ó, é muito bom ouvir você, sua opinião, se você concorda ou não concorda, saber também aquilo que está aí no seu coração. E como é bom ter, né, todos os convidados que nós tivemos aqui na Desconferência, cada um contribuindo, trazendo o seu ponto de vista, trazendo as suas experiências, trazendo o seu conhecimento, né, como o Cal aqui, que está aqui compartilhando da experiência dele, da jornada dele de fé, desde a sua infância até hoje. E, poxa, né, hoje a gente está aqui com grandes nomes que passaram pelo Espiritualmente Podcast. E como é bom você estar num ambiente como esse. Como é bom você estar ouvindo um podcast como esse. Na verdade, você poderia estar em tanto lugar. Então, outras pessoas precisam ouvir isso. Você já sabe, né? Tem que compartilhar para mais e mais pessoas. Agora, Cal, a gente está finalizando o nosso podcast de hoje, mas antes de finalizar, a gente gostaria que você deixasse um recado para nossa audiência. Que recado você gostaria de deixar para eles? Eu creio que a única coisa que faz Deus mudar de ideia é a integridade de um homem. Deus, ele olhou para a terra, se arrependeu do que tinha feito, se arrependeu de ter criado o homem e decidiu firmemente acabar com tudo que ele tinha criado. Mas de repente ele tropeçou na integridade de Noé. E a Bíblia diz que Noé era homem justo, íntegro e temente a Deus. Ou reto, íntegro e temente a Deus. E essa integridade fez Deus voltar atrás do seu plano, da sua palavra, mudar de ideia, colocar Noé dentro de uma arca, fechar a porta e continuar com o plano que ele tinha. E se você pudesse optar por uma decisão na sua vida, entre no lugar de integridade. Com integridade é a única dimensão de vida que você vai começar a viver sem ter nada a perder, sem ter medo de perder nada, sem ter nada a esconder de alguém, nada. Então você não precisa mais ficar escondendo senha, escondendo algoritmo. E o terceiro, que não tem nada a provar para ninguém. Se você for verdadeiramente livre e ser livre da rejeição, você não vai mais perder tempo tentando provar alguma coisa para alguém. O homem mais perigoso no mundo hoje é um homem que não tem nada a provar, nada a perder e nada a esconder de alguém. Eu convido você para entrar nessa dimensão de evangelho para que a glória de Deus se manifeste dentro da tua casa. E que você entre nesse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo que está dentro de você. Basta você revelar ele para fora. E talvez a gente não vai mudar o mundo, mas entenda, se você mudar alguém, você acabou de mudar o mundo sem mover uma cadeira do lugar. Cada ser humano carrega dentro de si um mundo construído. Alguém construiu esse mundo. E a gente enxerga o mundo exterior a partir do mundo interior que a gente carrega. Então mudar o mundo é bem mais rápido, higiênico e mais viável. Basta você mudar o mundo de dentro de alguém. Que você vai ter mudado o mundo inteiro fora dela sem mexer uma cadeira do lugar. E eu existo para isso, o que eu acredito muda o mundo, e eu quero ser parte daquilo que Deus quer fazer nesse tempo, no Brasil principalmente, mas em toda a terra. Glória a Deus. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Carl Dietz, igual de Karl Marx, mas aí você coloca Carl, Diet com Z no final. Então, Instagram, Carl Dietz, ou @igreja no cinema. E também quero convidar você, eu tenho uma academia de liderança de alta performance em liderança, business e ministério. www.academialidera.com.br. Faz 14 anos que eu tenho equipado o corpo de Cristo para viver uma vida de ministério e de trabalho junto com liderança. Então, desde casamento, como você chama para fora o líder que está dentro de você. Todo ser humano nasceu para liderar. Isso é o plano da criação de Deus. Ele diz, tenha você domínio. Então, existe um domínio reservado para você. E eu quero, nesses 20 meses, fazer parte. Você pode fazer online ou presencial em Curitiba, mas todas as quintas-feiras à noite a gente tem esse curso. E é um curso bíblico de liderança e ministério.
Muito bom. E você, então, que está passando por aqui e ainda não se inscreveu, já sabe, clica aqui nesse botãozinho vermelho, se inscreva, do ladinho vai aparecer um sininho, aperta esse sininho para você ser notificado para todo novo conteúdo que for ao ar, tanto do Espiritualmente Podcast quanto do Espiritualmente Debates. Beijo no coração, tchau!